Segunda-feira, 12 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, pega o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje consta de dois temas distintos com mútua referência, como veremos a seguir. O primeiro é o anúncio, já o segundo, que Cristo faz da sua morte e ressurreição, ponto que vimos noutras ocasiões. O segundo tema é o imposto do templo, sinal da lealdade à religião judaica. O pagamento anual do imposto do templo de Jerusalém para a manutenção do culto era obrigação sagrada de todo israelita, homem, a partir dos 20 anos, inclusive. Quando os cobradores do imposto perguntam a Pedro em Cafarnaum se o seu mestre pagava o imposto, o apóstolo não tem dúvida em responder afirmativamente. E já em casa, Jesus adianta-se e pergunta-lhe: Que te parece, Simão? Os reis do mundo, no caso os romanos, a quem cobram impostos e taxas? Aos seus filhos ou aos estranhos? Isto é, aos seus súditos ou aos estrangeiros dos povos submetidos? Pedro respondeu: Aos estrangeiros. Então os filhos estão isentos, conclui Jesus. É a frase-chave do episódio porque contém a ideia central da passagem. Partindo do imposto do templo, Jesus passou a falar dos impostos em geral, isto é, do imposto imperial dos romanos, que atormentava profundamente a consciência judaica do tempo de Jesus. Os publicanos eram os recebedores deste imposto múltiplo, muito mais oneroso que o do templo, recebido por sua vez pelos levitas. A lei romana eximia do imposto imperial os que gozavam do direito de cidadania romana e cobrava-os aos aliados, às províncias submetidas e aos reinos satélites, dos quais, com esse fim, se fazia o censo da população. Jesus é o Filho do Pai e maior que o próprio templo. Não estava, portanto, obrigado a um tributo cujo destino era o culto de Deus. Liberdade que torna extensiva aos seus discípulos, seus irmãos, que são filhos do mesmo Pai. Contudo, para não dar mau exemplo, renuncia ao seu direito e submete-se ao imposto do templo. Mas a forma humorística, digamos, de o pagar origina o milagre mais curioso de todo o Evangelho, quando diz a Pedro: Vai ao lago, lança o anzol, apanha o primeiro peixe que pescar, abre-lhe a boca e encontrarás uma moeda de prata, equivalente a 4 dracmas, recolhe-a e paga-lhes por mim e por ti. Todo o episódio parece refletir a atitude dos judeus-cristãos da primitiva igreja a respeito da contribuição religiosa. Como judeus que eram, conservavam uma grande devoção pelo templo de Jerusalém. Mas, à medida que o cristianismo nascente se distanciava da sinagoga oficial, aumentava o número dos partidários da emancipação cultural. Ideia que não era, portanto, exclusiva das comunidades helenistas de São Paulo. Se os judeu-cristãos da comunidade de Mateus, o único evangelista que relata esse incidente, continuaram durante algum tempo a pagar o imposto ao templo, era como Jesus, para não escandalizar, não por sentirem-se obrigados. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo, que nos resgatou da morte e nos fez teus filhos, livres no Espírito para te amar e amar os outros, porque amor é o imposto que tu aplica aos teus filhos.
Somos, Senhor, o povo que nasceu da Páscoa, da morte e ressurreição gloriosa de Jesus. Como de Cristo, faz de nós o teu templo santo, da nossa vida o culto espiritual que te agrada. Cristo redimiu-nos para viver em liberdade. Mantém-nos firmes, Senhor, para que não nos submetamos de novo ao duro jugo da servidão do pecado. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.